Ok, de volta aqui na nossa aula. Eu prometi no vídeo passado mostrar a questão sobre sistema de arquivo, né? Como é que eles poderiam ter cobrado. Na minha base de dados aqui de questões, peguei esse concurso do TRT de São Paulo, vamos aqui no quadro. Olha como é que ele colocou aqui. O concurso foi TRT de São Paulo, técnico judiciário, data 16/11/2008. Colocou a questão da seguinte maneira. Não é um formato adotado em sistemas de arquivos usados em computadores. Não é um formato usado em sistemas de arquivos usados em computadores. Então, nós temos aqui o seguinte. NTFS é sistema de... Ele quer o que não é. NTFS é sistema de arquivo? A gente vai ver que é um sistema de arquivo. Correto. POP3 é um sistema de arquivo? Olha, a gente não falou ainda sobre isso, mas POP3 é um protocolo de rede. Na realidade, é um protocolo de e-mail usado para receber mensagens de e-mail. Essa é a resposta, porque ele quer quem não é um formato de sistema de arquivo. Mas aí, muita gente poderia ficar em dúvida. FAT é sistema de arquivo? É. High Sierra é sistema de arquivo? É. Porque o High Sierra é sistema de arquivo para CD, para DVD. E FAT32 é sistema de arquivo. Então a dúvida ficaria nessa questão para muita gente, talvez aqui e aqui. Mas aí a pessoa ia ver, POP3, eu já ouvi falar disso. POP3 é processo relacionado a e-mail. Então, eu vou marcar essa daqui. Pela lógica, pela coerência, eu vou marcar essa aqui. Porque High Sierra é sistema de arquivo. Tá joia? É sistema de arquivo para CD, para DVD. Se você for gravar um CD, um DVD no Nero, ou em outro programinha desse, você vai ver lá que existe o ISO 9660, você tem um High Sierra, você tem um UDF, você pode escolher esse tipo de sistema de arquivo. Entendido? Então vamos voltar agora para o nosso material, tá? No nosso material a gente estava falando lá da partição. Então a gente falou que a partição ela é usada para dividir o disco em áreas lógicas. Mas vamos aqui no quadro para a gente ver um desenhozinho interessante sobre recursos relacionados à partição. Vou limpar aqui a tela. A gente vai ver aqui a ideia de partição. Bom, primeiro exemplo de partição. Pega aqui a ideia de um disco e vou formatar esse disco gerando partição dele 100%. Se eu pego um disco 100% e formato ele e coloco, por exemplo, NTFS, eu já estou dizendo que esse disco vai receber que sistema operacional? Automaticamente já estou dizendo que ele vai receber o Windows, né? Que pode ser o Windows XP, pode ser o Windows Vista, pode ser o Windows 7. Não posso jamais colocar nesse disco quem? O Linux, porque não é NTFS, não é sistema de arquivo para o Linux. Se eu tenho aqui NTFS, tenho Windows, é porque eu tenho aqui o sistema de boot. Eu preparei esse disco e vou dar o boot pelo Windows. Qual seria a desvantagem e a vantagem dessa partição? Enfim, eu tenho aqui apenas uma única letra lógica e um único local para armazenar meus dados a partir do meu diretório raiz. Mas a minha desvantagem qual seria? Se um vírus chega aqui, tá? E vai danificar o meu sistema, ele vai detonar o meu setor de boot. E ele detonando o meu setor de boot, ele detona todos os dados do meu disco. Então a desvantagem de ter uma única partição é essa. Se você pegar um vírus, ele vai detonar o quê? O teu sistema como um todo. Então para melhorar isso daqui, você pode fazer o quê? Você pega o seu disco, gera uma partição, pega 20% do seu disco e coloca aqui o NTFS com o Windows. Preparou uma partição com o sistema. E os outros 80% você coloca, formata ele também com NTFS. Só
que não coloca sistema. Vai servir apenas para quê? Para dados. O bom disso daqui é porque se um vírus vem, ele vai tentar detonar o sistema. E aí o sistema sendo detonado, os dados ficam preservados. A vantagem é que você pode reinstalar o sistema e ao reinstalar o sistema, você irá ter de volta o acesso aos seus dados. Mas cuidado, eu continuo aqui dentro tendo apenas o quê? Um único boot. Um único setor de boot. Eu não tenho 2 processos de boot. Eu posso ainda ter o seguinte, eu posso ter outra partição assim, ó. Eu posso ter outra partição assim. Eu posso ter a metade do disco para o Windows. E se eu vou querer ter o Windows, qual o sistema de arquivo que eu vou colocar aqui? Muito bem, NTFS. E nesse outro disco, nessa outra parte do disco, eu vou ter o quê? Eu vou ter o EST, digamos EST 3. E aí eu tendo o EST 3, eu vou ter aqui quem? Muito bem, vou ter o Linux, certo? Como eu tenho agora 2 sistemas operacionais, eu tenho que conceito? Conceito chamado Dual Boot. Dual Boot, tá? Porque eu tenho a possibilidade de carregar o sistema pelo Windows ou carregar o sistema pelo Linux. Cuidado, que eu não posso carregar os 2 de uma vez. Ou é um ou outro. Porque eu tenho um gerenciador de boot que vai me dar a escolha para carregar o Windows ou carregar o Linux. No material da gente, voltando aqui para ele, ó, nós temos o conceito de Dual Boot. Vou baixar aqui para a gente poder dar uma olhadinha aqui no conceito mais em cima. Dual Boot é a instalação de 2 ou mais sistemas no mesmo disco. O gerenciamento é feito por um pequeno programa instalado no setor de boot ou na primeira partição do disco, denominado gerenciador de boot ou boot management, boot manager. Uma observação e um cuidado que você tem que ter nessa definição aqui, ó, é o seguinte: só podemos ter um único sistema operacional na memória, mas vários instalados no disco. Na memória só tem um gerenciador de recursos, mas eu posso ter no disco instalado vários sistemas operacionais. Então é o exemplo aqui do nosso quadro. Eu posso ter vários sistemas operacionais aqui instalados, o Windows e o Linux, certo? Mas quando eu ligar o computador, ou eu escolho o Windows, ou eu escolho o Windows para gerenciar os recursos do meu sistema. Porque a função de um sistema operacional qual é? A função de um sistema operacional é gerenciar recursos de hardware e de software do seu computador. E só pode ter na memória um. Leite, peraí. Eu já ouvi falar que tem uns programinhas chamado, por exemplo, de... Vou dar um exemplo aqui de um que eu tenho até aqui no meu computador, que é o VirtualBox, por exemplo. O VirtualBox ele é um programa que gera máquinas virtuais. E aí, quando eu instalo esse programa, eu posso ter um sistema operacional rodando nessa máquina virtual. Mas, gente, entenda. Quem é que está rodando esse VirtualBox? O Windows, ou o Linux, seja lá qual for a versão que esteja rodando lá nele. Então, existe um programa mestre gerenciando o VirtualBox. Para o VirtualBox poder gerar uma máquina virtual para que você possa rodar um sistema operacional além do sistema operacional que você está rodando. E aí você pode ter 2 sistemas operacionais na memória, mas um gerenciando tudo e o outro gerenciando aquela máquina virtual que não existe. Tranquilo? Vamos mais para frente. No nosso materialzinho aqui, certo? Com relação ao Linux e ao Windows, onde é que está a compatibilidade? Daqui para cá, pense num povo desunido. O Windows não enxerga o Linux. Ele não visualiza o sistema de arquivo do Linux. Não enxerga. Simplesmente ele ignora. Mas daqui para cá,
daqui para cá, o Windows consegue ser acessado pelo Linux no modo só leitura. No modo só leitura. Deixa eu apagar isso aqui, tá muito feio, né? Deixa eu fazer essa última partição aqui, só para a gente entender. Ou até mesmo assim, né? Se eu tenho uma partição Windows, XP, e tenho aqui o Linux, daqui para cá, no caso NTFS, e aqui para cá, no caso EST, né? Você passa a ter o que aqui? Do Linux para o Windows. Você tem o conceito de leitura. E daqui para cá, do Windows para o Linux, ele não visualiza. Não visualiza. Joia? Vou mostrar aqui, no meu próprio computador, essa ideia. Se a gente for observar aqui esse meu sistema, a gente vai conseguir ver isso daqui. Eu tenho, ó, uma partição com Windows Vista, disco Vista aqui C, e tem aqui uma partição com Windows XP. Esse meu disco, esse meu computador, ele possui uma partição Linux. Ele possui uma partição Linux. Só que ela não está sendo mostrada. Se eu desse o boot pelo Linux, o Linux ia conseguir enxergar essa partição Windows e ia conseguir enxergar essa partição Windows. Mas o Windows não consegue, né, enxergar a partição do Linux. Joia? Então tem essa situação. Guarde isso daí com carinho, porque um dia isso daí pode ser cobrado em prova. Então nesse nosso exemplo, voltando aqui para o quadro, você tem essa imagem, né, mostrando o conceito do Windows e do conceito do Linux. Passa a ter aqui, como tinha falado, Dual Boot. Dual Boot. Joia? Vamos para frente. Lá no nosso material, mais embaixo, na sequência, um conceito que acontece muito nos discos. Qual é o conceito? Fragmentação. O que é que a fragmentação faz? Ela é um processo natural. Quando um arquivo é apagado, os setores ocupados por ele ficam livres. Ao gravar um novo arquivo no disco, o sistema operacional irá começar a gravá-lo no primeiro setor livre que encontrar pela frente, continuando a gravá-lo nos próximos setores que estiverem livres, mesmo que estejam muito distantes um do outro. Começou aqui o processo da fragmentação. Esse procedimento gera um fenômeno chamado fragmentação de arquivos que diminui a velocidade de acesso aos dados. Ou seja, o excluir e o incluir, apagar e gravar arquivos no disco vai fazendo com que arquivos com tamanhos diferentes vão sendo colocados em lugares que caibam aquele arquivo. E aí a fragmentação vai acontecendo normalmente, isso é um processo normal dentro do teu sistema. Porque às vezes você pega um arquivo grande, vai lá e copia. Às vezes pega um arquivo menorzinho, vai lá e copia. Apaga aquele arquivo menor e depois vai copiar um arquivo maior. O sistema vai copiar esse arquivo no que dá naquela área reduzida e quando não cabe, ele vai procurar outro ponto do disco para poder guardar o arquivo. E com isso, gerou a fragmentação. Lógico que eu não estou entrando no mérito dos sistemas de arquivos atuais, como o NTFS, que otimiza isso. Eu estou falando do conceito da fragmentação, que é gravar os arquivos em áreas não contínuas do disco. Certo? Não contínuas do disco. Porque se ele gravasse em áreas contínuas, não teria o conceito dessa dispersão dos dados dentro do disco. Ok? Então é mais ou menos assim que funciona. Quando o disco é novinho, é uma maravilha. Porque o disco sendo novo, você grava um arquivo aqui, o próximo vem na sequência, o próximo vem na sequência, o próximo aqui, e assim ele vai, ó,
gravando tudo bonitinho. Quando ele quer ler um arquivo, ele pega naquele ponto X, vai lá, faz a leitura no instante. Faz a leitura no instante. Mas se você eliminar esse arquivo aqui, ó, eu vou eliminar esse arquivo. Pronto. Eliminei esse arquivo. E vou gravar agora outro arquivo. E vou gravar aqui outro arquivo. Digamos que esse arquivo que eu for gravar seja maior do que o que estava aqui, ó, esse arquivo amarelo. Ele não vai caber todo, então ele vai ter que ser gravado em outra parte do disco. Gerou aqui o princípio de quê? Da fragmentação. Quando o sistema for ler esse arquivo, verde, ele vai ler o arquivo até aqui e vai ter que pular para dar continuidade aqui. Esse salto que ele deu já gerou uma lentidão de acesso, fazendo com que o acesso ao arquivo seja mais lento, por causa da fragmentação. Mas não se preocupe, porque isso é um processo natural. Os sistemas de arquivos hoje, eles procuram otimizar isso aí para não gerar a fragmentação. Tá? Daqui a pouco a gente volta, finalizamos esse nosso conceito, para ver o conceito da desfragmentação e até mesmo o que a desfragmentação faz realmente no seu sistema. Daqui a pouco a gente volta.